ótima tarde para todos vocês. Está chegando no ar agora Top News. A partir de agora é fechamento do mercado. Principais notícias do dia, vocês sabem, as entrevistas com os melhores especialistas, vocês têm aqui nesse fechamento do mercado da BMC News. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Débora Oliveira. Já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos vocês que estão acompanhando a nossa programação ao vivo desde o período da manhã. Eu sei que tem gente que fica aqui o dia inteirinho com a gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Peço também que, lembra de deixar o like aqui na nossa programação. Quando você deixa o like, você ajuda a gente a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, aí ele entrega a cada vez mais pessoas. Então, conto aí com a ajuda de todos vocês para deixar o like, para poder também se inscrever no nosso canal. Então, vai lá, se inscreve, certifica que você ativou o sininho para não perder a nossa programação. Compartilha também a nossa programação. Marca a gente lá no Instagram. A gente vai ficar muito feliz em repostar todos vocês, tá? Então, muito obrigada. E vamos lá, vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre o que interessa. Deixa eu trazer o meu telão do Profit aqui da Nelogica, para a gente ficar por dentro aí do que vem passando nesse Bovespa, que está no terceiro dia consecutivo de alta. Depois de começar uma semana com perdas significativas, né, com sangrentas perdas, inclusive, a gente tem agora o Ibovespa no terceiro dia de alta, 0,77% de alta agora, com o Ibov nos 108.430. Logo na abertura a gente conseguiu já alcançar novamente esse patamar dos 108 mil pontos. A máxima do dia foi 109.432 por enquanto, e agora a gente está nos 108.445 pontos. No dólar futuro, a gente tem uma queda ainda, viu, Gabriel? Deixa eu chamar Gabriel Monteiro, ele que vai fazer comigo aqui esse fechamento do mercado. Seu Gabriel Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Eu estou em todos os cantos, estava lá no nosso Atlantic Connection, vim parar aqui no nosso BMC Top News, no fechamento do mercado, sempre correndo de um lado para o outro. Espero que tenham gostado desse nosso produto, que é, claro, uma parceria da BMC News com o Jornal Econômico de Portugal, sempre trazendo algumas discussões com o ponto de vista aqui do nosso Brasil, de alguns especialistas brasileiros, também de Portugal, o pessoal mais interligado ali com a União Europeia. E esse tema sobre mobilidade elétrica, carros elétricos, sempre gera bastante discussão. Eu já vi gente brigando aqui no chat, falando de carro elétrico, mobilidade, energias renováveis. É claro, sempre vários pontos de vista, mas há algumas companhias já no mercado internacional posicionadas nesse ramo de veículos elétricos, de mobilidade elétrica. Há algumas grandes companhias fabricantes de carros que estão se posicionando apenas nessa fabricação de novos modelos elétricos, e há também uma grande regulação lá na Europa que vai impossibilitar a produção de novos veículos a combustão. Então, concordando ou não, é alguma coisa que vai acontecer daqui para frente a partir de 2025. Então, a galera que está acompanhando aqui no nosso chat tem as suas opiniões, mas a gente tem que calcular e pensar com frieza na hora de investir, de se posicionar no mercado internacional. E, claro, o nosso trabalho aqui da BMC News é trazer as informações com a maior completude possível, com a maior acurácia, com a maior precisão. Então, para você, investidor, tomar as suas decisões. Débora Oliveira, voltamos ao mercado tradicional, voltamos mercado aqui para altas e baixas. Né? Deixa eu mostrar as altas e baixas também aqui do dia, mas fiquem ligados porque a gente vai trazer daqui a pouquinho notícias de mercado por aqui. Olha só, a gente continua com aquele bloco siderurgia e mineração performando nas altas aqui do dia, né? A gente tem CSN Mineração subindo 6,67%, a Vale também está em alta, segue em alta, praticamente todo o setor, né, vem acompanhando aí um patamar positivo desde o período da manhã, operando todas num sentido praticamente único. Isso, claro, repercutindo muito essa questão desse preço, esse novo preço dado aí para o aço, esse aumento no preço do aço que vem favorecendo as companhias. A gente conversou mais cedo com o Marcos Saravalli aqui na nossa programação sobre isso. Daqui a pouquinho o Marcos Saravalli vai estar por aqui, ele pode, né, lembrar para vocês um pouco sobre essa questão, ele que alerta aí para poder abrir os olhos para esse setor, que pode vir bem favorável, já que, na opinião do Marcos Saravalli, ainda não está precificada essa nova alta, né, do preço do aço, então a gente tem que abrir os olhos aí para o setor. Na ponta negativa é Copel, que cai 2,48%, Local Web também está caindo, a Apvida em seguida cai 1,89%, e em Apvida a gente teve uma recomendação rebaixada, nesse caso aí da companhia, então a gente tem uma queda desde o início do dia para o papel. Bom, lá nos Estados Unidos, né, depois do payroll, a gente viu as bolsas americanas engatando uma alta e permanece assim. Dow Jones sobe 1,94%, S&P 500 futuro 2,15%, Nasdaq, desculpa, futuro não, gente, a bolsa mesmo. Dow Jones está subindo 1,94%, S&P 500 2,14%, Nasdaq agora subindo 2,39%.
Na Europa, as bolsas fecharam todas no patamar positivo também após a divulgação do payroll. Então, daqui a pouquinho eu atualizo mais de mercado aqui para vocês. Vamos agora para o nosso giro de notícias, começando aí a falar pela Azul, a companhia aérea Azul, que está projetando um cenário mais favorável para 2023. Entre as sinalizações positivas está o preço do combustível em cerca de 10% a 15% menor do que em 2022. Além disso, para o CEO da aérea, o desempenho deve ser mais baixo. A companhia é maior hoje em participação de mercado do que antes da pandemia, que jogou o setor aéreo numa grave crise em 2020 e 2021. O grupo ficou com cerca de 30% do mercado de voos domésticos em 2022, ou 7 pontos percentuais acima da fatia de 2019. Nesse ano, a Azul mantém o seu plano de alcançar 200 destinos, depois de ter encerrado o ano passado com 168, sendo 5 internacionais. O presidente da Azul também disse que 2023 deve ser um ano melhor para a indústria como um todo. Mesmo com tanto otimismo em relação a 2023, ainda existe uma avaliação crítica sobre o mercado brasileiro, como a carga tributária alta, a judicialização, o combustível caro e a maior parte da população com a renda achatada. Isso não ajuda a baratear o preço da passagem aérea e joga contra a democratização do transporte aéreo no país. Maravilha, Débora. E o que eu gostaria de trazer aqui é a refinaria Alberto Pasqualini, a Refap, em Canoas, no Rio Grande do Sul, vai parar para a maior manutenção da sua história na segunda quinzena de janeiro por cerca de 3 meses, foi o que informou a Petrobras nesta sexta-feira. A parada vai custar cerca de 450 milhões de reais e o objetivo é garantir a confiabilidade da refinaria, além da implementação aí de projetos que aumentam a eficiência energética e a segurança dos processos. Os serviços de manutenção serão realizados nas unidades de craqueamento catalítico, destilação, geração de hidrogênio e tratamento de diesel e gasolina, com manutenção, inspeção e substituição de peças e equipamentos. Bom, e a Petrobras também decidiu aderir à iniciativa da ONU com foco em redução de emissão de gás metano. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Petrobras informou ao mercado que agora tem um acordo com a iniciativa global coordenada pela ONU dedicada à quantificação e gestão de emissões de metano, com foco na mitigação das mudanças climáticas. Reconhecida como a mais relevante do setor em transparência e credibilidade no fornecimento de dados sobre emissão, a iniciativa reúne mais de 80 empresas da indústria, com coordenação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da Organização Voluntária Mundial em prol da redução de emissões de gases de efeito estufa. A mitigação das emissões de gases é um compromisso da Petrobras e tem grande relevância para a agenda de combate às mudanças climáticas. E o BTG reforçou a recomendação de compra para a Multiplan, com preço-alvo a R$ 31. Para o banco, a aquisição de 25% do Diamond Mall é um movimento interessante para a companhia em termos qualitativos. Já as ações da Taesa operam entre as maiores altas do Ibovespa, depois da aprovação de R$ 460 milhões em dividendos intercalares, equivalente a R$ 1,33 por unidades e 44 centavos por ação ordinária e preferencial. As ações da empresa serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 11 de janeiro. E olha só, notícia interessante para os investidores brasileiros, com recomendação neutra para o mercado acionário local desde o fim de novembro, o Morgan Stanley retirou hoje a sua visão defensiva para a Bolsa Brasileira em 2023. Segundo o banco, com a economia global desacelerando e o novo governo brasileiro patinando na questão fiscal, as ações locais tendem a sofrer com um custo de capital elevado e revisões de lucro para baixo. Para os analistas do banco, o governo Lula deve ter contas fiscais, mais frouxas, o que deve levar a uma taxa de juros mais alta por mais tempo e a rendimentos reais dos títulos mais elevados, o que deve minar a história de valuation aparentemente atraente para as ações locais. Caso isso se concretize, na avaliação do banco, os próximos anos não devem
devem ser bons para os papéis domésticos. Os analistas estimam ainda um crescimento da dívida PIB e manutenção da Selic em níveis elevados por mais tempo, com um primeiro corte de 0,25 ponto percentual em novembro de 2023 e taxa terminal de 9% ao final de 2024. As ações favoritas do Morgan Stanley no Brasil são Itaú, Porto Seguro, Assaí, VEG, Vale e Americanas. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, o projeto de lei do deputado deixa eu só trazer aqui de volta, viu, inclusive o meu TP que saiu fora do ar aqui, inclusive eu vou dar um giro de mercado e daqui a pouquinho eu atualizo então, né, o que eu vinha falando para vocês nesse bloco de notícias. Bom, a gente tem aqui CSN Mineração numa alta de 6,42%, como eu falei para vocês, eu vou repercutir daqui a pouquinho com o Marco Saravalli, né, novamente, para quem perdeu a nossa programação no período da manhã, o porquê dessa alta, inclusive aqui, que a gente tem do setor de siderurgia e mineração, mesmo a gente tendo uma queda, né, acontecendo do minério de ferro, da cotação do minério de ferro. É importante lembrar que a gente tem uma alta, né, no preço do aço, né, e que isso, claro, acaba beneficiando um pouco o setor como um todo. Não só a CSN anunciou essa alta, e a gente trouxe essa informação aqui para vocês nessa quinta-feira, como também, né, os pares ali, os Minas também já anunciaram uma alta, já, claro, valendo a partir, né, desse ano de 2023. Então, daqui a pouquinho, Marco Saravalli estando por aqui, a gente repercute mais sobre isso com ele aqui no estúdio. Bom, agora voltando a falar sobre o projeto de lei do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União, lá do Maranhão, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e esse projeto acaba propondo a possibilidade do saque do saldo disponível na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do FGTS, para aquisição de automóvel, seja ele novo ou usado. Numa entrevista à agência Câmara de Notícias, Fernandes afirma que a nova modalidade de saque vai estimular o mercado de veículos novos e usados. Uma ótima distinção aí também para esse FGTS, né, Gabriel? Exatamente, FGTS que vem sendo alvo de muitas discussões no novo governo. A gente tem algumas discussões sobre o saque aniversário, a possibilidade de retirá-lo ali como uma modalidade de saque para o FGTS. Ainda será muito discutido ao longo do governo, ao longo desses 4 anos. Então, claro, nós traremos sempre que tivermos atualizações sobre o FGTS e suas modalidades de saque. E agora, de acordo com dados da Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, em 2022 foram produzidos 2.370.000 veículos, o que representou um aumento de 5,4% na comparação com o ano passado, com 2021. Os dados divulgados nesta sexta-feira mostram que, apesar do crescimento de 57 fábricas de veículos e máquinas agrícolas existentes no país, ainda tem uma relevante capacidade ociosa. Ou seja, nós temos 57 fábricas expostas a fabricar esse tipo de veículo, e a Anfávia ainda diz que temos uma capacidade ociosa de produção. A associação lembrou que o primeiro semestre foi mais marcado pela falta de componentes, mas durante a divulgação dos resultados do setor em 2022, mudou e a diferença entre a oferta e a demanda diminuiu. Em dezembro, porém, a produção ficou menor por conta de férias coletivas. Foram produzidos mais de 191.000 veículos, uma queda de 9,2% em comparação com o mesmo mês de 2021. Débora. É isso mesmo, viu, Gabriel? Bom, falando ainda, né, de Anfávia, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Márcio de Lima Leite, ele reclamou nessa sexta-feira do vai e vem de decisões tomadas na transição de governos e que envolve impostos. Segundo o dirigente, algumas medidas tomadas no fim do governo Jair Bolsonaro chegaram a ser comunicadas às matrizes das montadoras, como é o caso do PIS e COFINS. Lembrando que no penúltimo dia de 2022, por meio de decreto, Bolsonaro reduziu pela metade as alíquotas dos 2 tributos para empresas que adotam um regime não cumulativo para recolher as contribuições que são as grandes companhias. Márcio Lima citou ainda
a taxa de frete da Maria Mercante, que a redução também já foi revogada. A Anfávia preparou uma agenda de discussões com o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e essa questão tributária é um dos principais temas. De acordo com Leite, a entidade pretende discutir, por exemplo, o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Para ele, o IOF é o imposto regulatório e que afasta o crédito no momento em que o consumidor brasileiro tem encontrado dificuldades de acesso ao financiamento para a compra de bens como automóvel. A questão da tributação do carro elétrico também será tema das reuniões dos representantes da indústria automobilística com a nova equipe econômica. Apesar das queixas, o presidente da Anfávia diz que percebe a disposição do novo governo em torno da reforma tributária. Maravilha, Débora. Inclusive, essa questão dos automóveis aqui no Brasil é uma grande discussão desde o início da pandemia, uma indústria que gera muitos empregos no Brasil, que sempre foi muito subsidiada, historicamente muito subsidiada aqui no Brasil, pedia por novos subsídios no meio da pandemia. Então a gente vai ver essa discussão se acirrar. Claro, quando troca a gestão, retomam-se as discussões sobre tributação, sobre novos impostos. Então a gente vai trazer todas essas atualizações para o setor automotivo aqui no Brasil, conforme elas forem surgindo ao longo de 2023, porque com certeza vai ter alguma conversa sobre subsídios aí para o setor industrial, principalmente o automotivo. É isso mesmo, viu, Gabriel? Bom, antes da gente continuar aqui batendo papo com os especialistas de mercado, a gente vai ter muitas entrevistas aqui ainda na nossa programação, nosso fechamento de mercado. A gente vai só para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar mais, né, com Arlindo Souza, ele que é analista de ações da Casa de Análises do TC Matrix. Então não saia daí, continue por aí, daqui a pouquinho a gente volta. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, agora sim a gente vai bater um papo com ele, Arlindo Souza, analista de ações da Casa de Análises do TC Matrix, já está aqui para falar com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos lá bater esse papo. Feliz 2023 para você. Olá pessoal, boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês e feliz 2003 aí para vocês da BMC e para quem está assistindo também. Perfeito. Arlindo, vamos começar falando sobre as primeiras ações aí de Lula em relação ao setor de saneamento, né, que tem gerado uma certa confusão por causa dessas ameaças ao marco que já foi aprovado. As concessionárias pressionam já o novo ministro das Cidades, que tomou posse nessa terça, em defesa dessa legislação que já está em vigor. Como que ficam empresas como Sanepar, Sabesp, Copasa, por exemplo, em caso de um revogaço? Bom, acho que o que eu estou tentando passar aqui para os clientes é que vai ficar muito difícil, pelo menos nesse primeiro momento, separar o que é ruído e o que de fato
são ações contra marcos regulatórios, marco saneamento. A gente já teve algumas posições contra marco de ferrovia, etc., mas que não são tão simples assim de serem feitos e não podem ser revogados da noite para o dia. Nesse primeiro momento, na minha avaliação, o que a gente tem são ruídos ainda, tá? O próprio governo já reconheceu que não houve boa recepção do mercado financeiro acerca das críticas a alterações ali na questão da regulação pela ANA, de tirar poderes dela, e outros pontos também em relação à marca das ferrovias, enfim. Então, no momento, a gente não tem nada concreto, por enquanto. O que temos, na minha avaliação, ainda são ruídos, meio que o pessoal está tateando os sentimentos do mercado, tá? Na minha visão, não vejo nem sentido a gente fazer uma mudança no marco do saneamento, dado que a estrutura regulatória aprovada foi muito bem recebida pelo setor privado, e isso já garante aí, nas nossas estimativas aqui no TC Matrix, acima de 700 bilhões de reais em investimentos até 2033, que é onde o marco ali coloca as metas de universalização. Então, na minha visão, não tem sentido fazer alterações e trazer insegurança jurídica que venham a prejudicar esse volume de investimentos. A gente lembra também que uma boa parcela da população ainda não possui acesso à água e a serviços de coleta e tratamento de esgoto, e o Estado não tem dinheiro, esse 1 trilhão de reais aí em 10 anos, não tem dinheiro que não tem recursos oriundos do Estado para que esses investimentos sejam feitos, tá? Em relação às 3 empresas que a gente tem hoje na Bolsa, infelizmente o setor de saneamento tem poucas ações em Bolsa. O que a gente tem são as 3 estatais, a Sabesp aqui em São Paulo, a Copasa em Minas Gerais e a Sanepar no estado do Paraná. Em relação às metas de universalização dessas empresas, elas estão bem, eu diria, descoladas do restante do país, dado que os percentuais ali de fornecimento de água e de tratamento de esgoto estão bem acima das médias nacionais. Então, em poucos anos ali, essas empresas já devem atingir a universalização. Então, mesmo que no cenário bem adverso a gente tivesse mudanças profundas no marco do saneamento, na minha visão, essas 3 empresas já estão ali com um plano de investimentos bem robustos para que a universalização seja atingida nos próximos anos. Maravilha, lembrando que... A resposta ficou longa, mas a visão geral é essa. De forma alguma. O quanto mais completa, melhor. Exato. Para quem está nos assistindo, é melhor ter a completude da informação, saber o que está acontecendo, do que economizar uns minutinhos ali para a fala de algum analista. O que eu gostaria de saber é o seguinte, até colocar essa posição para quem está nos escutando, o marco do saneamento, ele demorou muito a ser aprovado, demorou muito a ser discutido. Claro, para destruir é mais fácil do que para construir, é mais rápido destruir do que construir, mas qualquer decisão referente ao marco do saneamento vai demorar, a gente vai conseguir discutir com calma, e isso vai ser colocado aqui à discussão na sociedade. Então, não é uma coisa do dia para a noite, qualquer coisa que for acontecer com esse marco do saneamento, com essas companhias de saneamento que hoje são listadas na Bolsa, todas estatais, elas será um processo bem demorado, então vai ter tempo para a gente discutir, esclarecer tudo, e você aí refazer as suas posições, montar as suas posições, quem sabe aí se alguma coisa acontecer. Eu gostaria de saber justamente o seguinte, nós temos, por exemplo, um cenário de entrada de novas companhias de saneamento, talvez na Bolsa de Valores, com esse novo marco de saneamento, talvez uma expansão aqui do poder dessas companhias que não são estatais, ou você não vê nenhuma grande mudança na configuração desse setor dentro da Bolsa de Valores, pelo menos nesses próximos 4 anos? A gente ainda está num período sem muitas ofertas, sem muitos IPOs. O cenário para 2023 ainda é muito incerto, mas se acredita que com a manutenção desse novo marco, com o desenvolvimento ali um pouco mais avançado do segmento aqui no Brasil, a gente pode ver novos players disputando esse espaço no segmento, no setor aqui na Bolsa de Valores brasileira? Como é que está a visão de vocês ali, você que acompanha o setor com um pouco mais de proximidade?
Bom, se o pai de todos os mercados que a renda fixa permitir, assim que a gente tiver um alívio aí nesses juros, nesse patamar, é muito improvável a gente ter janela de IPO no curtíssimo prazo. Mas eu acho que é certo, tá, que isso vai acontecer. A gente conversa com algumas empresas privadas, não listadas, a EGEA, a Iguá, a BRK Ambiental. A gente tem uma necessidade de capital muito vultuosa para fazer frente a todos esses investimentos no saneamento, e isso vai vir via mercado de capitais, tanto via equity como via dívida, seja debêntures incentivadas ali para infraestrutura. Então há uma demanda por capital gigantesca e com certeza novas empresas vão entrar também. O que infelizmente no curtíssimo prazo a gente tem é o fator impeditivo, que é esse patamar de juros, mas com certeza a gente deve observar aí é complicado aqui falar em time, mas nos próximos 2 anos, acho que com certeza a gente deve ter nomes aí aqui na Bolsa. A EGEA, a Iguá, a BRK, acho que são players ali mais que estão bem estruturados já para fazer uma oferta. Acredito que é possível, sim. Possível não, é bem provável, é só questão de juros mesmo. Diz que essas companhias elas podem não ter ações negociadas na Bolsa de Valores, mas já tem capital aberto, já dá para acompanhar ali talvez a divulgação de alguns resultados, balanços trimestrais. Então, algumas dessas companhias no setor de saneamento não têm ações negociadas hoje, mas já são de capital aberto, já dá para você acompanhar com um pouco mais de intensidade, você que está nos assistindo neste momento, Débora. É isso mesmo, Arlindo. Agora, falando um pouquinho sobre privatização. Nesse setor do saneamento, aliás, vinha sido uma das companhias que vinha muito se falando sobre privatização, era a Sabesp. Aliás, era um tema que estava sendo já bastante aguardado, principalmente com a vitória do Tarcísio aqui em São Paulo. Mas com essas mudanças regulatórias aí no segmento do saneamento, também com as alterações das atribuições da própria Agência Nacional de Águas, que agora vai ficar sob o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente, isso acaba diminuindo a possibilidade das privatizações que eram tão aguardadas no setor, na sua opinião? Bom, na minha opinião, não. E vou explicar por quê. A gente acredita que a desestatização da Eletrobras ali no ano passado, ela criou um ambiente, foi um modelo de desestatização muito bem aceito pelo mercado financeiro na época. A companhia levantou ali 30 bilhões de reais, diga-se de passagem, sem muitos esforços. Por que isso aconteceu? Essas teses de Sabesp, por exemplo, uma privatização nela, a gente vê muito destravamento de valor a partir de melhoria de eficiência operacional e financeira da companhia. A gente passa a ter um custo de capital mais barato, uma percepção de risco de mercado, uma menor percepção de risco ali em relação à companhia, uma estrutura de corporation, existe ali alguns mecanismos, por exemplo, de Poisson Pill, a estrutura também com o Estado ali, mesmo tendo um percentual alto das ações, voltando ali com 10%. Então, tudo isso traz muita segurança para a tese, e essas melhorias operacionais e financeiras tendem a agregar muito valor. Então, pensa comigo o seguinte, a Sabesp, por exemplo, ela negocia hoje a 0,5 vezes a sua base regulatória de ativos. Se ela fosse uma empresa privada ali, que tivesse uma eficiência maior do que uma empresa estatal, a gente estaria falando ali do múltiplo acima de uma vez, ou pelo menos uma vez. Então é um upside bem relevante. E mesmo se a gente tivesse regressões ali em relação ao marco do saneamento, a Sabesp, por exemplo, ela já é uma empresa que está toda estruturada, já tem uma estrutura regulatória aqui em São Paulo na Arcesp, que a gente não vê grandes problemas ali em termos de revisão tarifária. Então ela já tem a sua receita contratada, já tem o volume ali que não muda muito e já tem as suas tarifas estabelecidas. O que a gente esperaria numa privatização seria um menor volume ali de despesas, com a companhia sendo mais eficiente. Então isso traria muito upside para ela. Então mesmo nesse cenário a gente não acha, óbvio, não ajuda, né? Mas acho que não é algo que venha a ser impeditivo para possíveis privatizações.
Maravilha. E aí, puxando aí para um setor que o senhor também acompanha, que são praticamente tratados com forma bem próxima, quando a gente fala de mercado brasileiro, claro, puxando da saneamento para elétricas. O que eu gostaria de saber é o seguinte: nós temos hoje alguns projetos aprovados pelo BNDES de financiamento de algumas estruturas para geração de energia renovável aqui no país. E essa é uma pauta levantada muito pelo governo que acaba de assumir aqui o executivo brasileiro. Eu gostaria de saber se há espaço para essas novas companhias elétricas com foco, claro, na geração de energia renovável. Algumas companhias tradicionais já vêm se posicionando nesse segmento de geração de energia renovável, mas gostaria de saber se há boas expectativas para essas novas companhias, essas companhias um pouco menores, para que elas possam investir em infraestrutura, receber até alguns auxílios governamentais. Como que vocês estão estruturando aí esse olhar para as elétricas e para qual tipo de elétrica nós devemos olhar com um pouco mais de cuidado a partir deste momento? Bom, acho que um ponto importante que a gente tem que ver, a gente divide aqui as teses em ações de crescimento, ações de valor e ações de dividendos. As elétricas ali, quando a gente fala em geração, que é esse setor que você pontuou quanto ao BNDES, a gente tem um ponto de bastante atenção que precisamos acompanhar. As expectativas não são as mais promissoras em relação ao crescimento do PIB. No momento, a gente tem níveis de reservatórios bem altos. Isso se traduz em preços no mercado livre de energia muito baixos, e isso acaba por pressionar esses investimentos das companhias. A gente observou após a pandemia uma elevação no CAPEX, nos investimentos que as empresas precisam fazer para colocar de pé novos ativos de geração, ao passo que a gente vê preços de venda de energia muito baixos e que a curto, médio prazo ali a gente não está vendo ali muita mudança, dado que a economia não deve crescer tanto assim, pelo menos a curto, médio prazo. Então, temos um pouco de reticência, nessas empresas que ainda não têm todos os projetos ali rodando e com tudo já contratado. Mas vou destacar aqui, por exemplo, a Auren Energia é uma empresa que a gente acompanha, que tem alguns projetos em andamento, mas que dos projetos dos ativos que ela já tem operacional, boa parte deles já estão com preços contratados, né? Então ela não está exposta aos baixos preços de energia do curtíssimo prazo. Então a tese ali que a gente gosta quando a gente coloca aqui nessa caixinha de crescimento. Outra tese de geração, só que de valor, que é a própria Eletrobras, após a privatização, a gente vê muitas boas oportunidades ali de destravamento de valor para essa tese em relação a melhorias de eficiência pós-privatização, mas um ponto de atenção também é a saída do regime de cotas, em que a Eletrobras ela tem uma tarifa ali em torno de R$70 por megawatt-hora. São 7 gigas de garantia física que vão sair desse regime nos próximos 5 anos, dado que a gente tem preços hoje muito baixos, não vai ter muito efeito ali na receita da companhia, como a gente esperava antes, que seria de um crescimento. Então, um ponto de atenção aqui em relação aos preços de energia muito baixo, devido ao nível do reservatório, a expectativa de manutenção desses preços, dado que a gente não deve ter um avanço econômico muito forte nesse momento, e uma inflação do CAPEX aí traduzindo em baixas taxas internas de retorno. Então, essas ações hoje a gente está olhando com bastante cuidado, mas no momento a gente tem a recomendação de compra aí tanto para a Auren Energia como para a Eletrobras. Perfeito, ótimo. Obrigada mesmo, viu, Arlindo? Obrigada por ter aceito o nosso convite, pelo seu tempo, por vir aqui trazer a sua visão. Muito obrigada. Espero que a gente bata outros papos aqui durante esse ano 2023. Até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês. Abraço. Boa tarde. Excelente. Tchau, tchau.
Gabriel, antes da gente ir para aquele rápido intervalo, deixa eu só trazer aqui para o pessoal o Ibovespa, 0,95% de alta, a gente está nos 108.663 pontos, permanecemos com aquele mesmo bloco de altas ali, liderando altas aquele bloco de siderurgia e mineração, permanece a SN Mineração, né, e todas as outras companhias, apesar, como eu falei mais cedo, da queda na cotação do minério de ferro, né? A gente também tem Qualicorp aqui subindo 5,4%. Na ponta negativa aqui, Copel, olha só, Copel está aparecendo aqui agora com 2,22% de queda nesse momento. Né? No dólar futuro, moeda americana aqui ficando nos 5,26%. A queda para o dólar futuro agora é de 2,21%. Moeda americana que vai expandindo perdas, né? No dia de divulgação aí do payroll, que foi muito bem interpretado aí, inclusive, pelo mercado. Nos Estados Unidos, as bolsas seguem disparando, aliás, nesse momento, ações, a bolsa de Dow Jones agora passando dos 2% de alta, todas elas, Dow Jones subindo 2,18%, S&P 500 subindo 2,33%, Nasdaq subindo agora 2,54%. É bastante, uma alta bem significativa, inclusive, em relação aos commodities, o Brent e o WTI. O Brent agora nos $78 o barril do petróleo, uma queda de 0,70%, viu, Gabriel? Maravilha, eu gostaria de trazer, inclusive, já que a gente estava falando sobre o setor de elétricas, algum panorama aqui do segmento no dia de hoje, bem dividido. Nós temos aqui Eneva e Taesa caracterizando as maiores altas desse segmento. Lembrando, tivemos anúncio de dividendos, de pagamento de dividendos, que são sempre grandes eventos aqui para o setor de elétricas. Muita gente gosta dessas companhias pela previsibilidade das receitas e também pelo gordo pagamento de dividendos. Então, Taesa e Eneva aqui caracterizando as maiores altas desta tarde. A AES Brasil também subindo 0,54% e Engie 0,05%. Altas não tão significativas, mas tocadas mesmo pelo anúncio de dividendos aqui da Taesa e de outras companhias elétricas. Nós temos Copel do lado negativo, já que mencionávamos aí há pouco tempo, 2,22% de queda neste momento. CPFL também caindo 1,21% e Neo Energia 0,83%. Nós temos Energias do Brasil aqui 0,77%, Energisa 0,58%, Light 0,23% e Alupar 0,37%. Eu trouxe aqui o gráfico expandido de Copel para nós vermos aqui essa oscilação basicamente em mesmo patamar do ativo já há alguns dias, desde o mês de dezembro. Nós tivemos aqui a negociação entre os R$ 7,98 e os R$ 7,48, que é a cotação atual desse ativo. Então, é uma faixa bem interessante aqui para o ativo. Não tem muita variação, não tem muita volatilidade como o restante do setor de elétrica, mas Copel, que é um dos principais destaques negativos do setor hoje, 2,09%, cotado a R$ 7,49. Esse é o cenário, claro, para as companhias de energia. Débora Oliveira. É isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, a gente vai ter o seu Marcos Saravalho por aqui, a gente vai ter mais entrevistas, vamos falar mais de mercado, a gente vai ter análise técnica ainda, então não sai daí, fica por aí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Estamos de volta, agora sim, a gente vai bater um papo com ele, o senhor Marco Saravalli, que agora a gente vai passar a tê-lo aqui toda... Não, então tá bom, então enquanto eles vão ajustando o senhor Marco Saravalli, gente, eu vou querer trazer uma análise aqui, o Marco vai estar pronto daqui a pouquinho, ó, a vozinha da consciência me falando, né, que o senhor Marco Saravalli está sendo ajustado aqui para poder chegar muito bem, né, aqui a partir de agora a gente vai ter o senhor Marco Saravalli toda semana aqui, tá, gente? Aproveitem essa oportunidade. Mas eu vou repercutir com o Marco sobre as maiores quedas e as maiores altas dessa semana. Primeira semana de pregão de 2023, né, que a gente tem aí do Ibovespa. Começamos a semana com o pé bem esquerdo, inclusive, amargando duras perdas e alguns papéis estão se destacando aqui nessas perdas da semana. Por exemplo, São Martinho, que aqui no monitor de mercado, eu estou trazendo pela variação semanal. São Martinho até agora, nesse momento, 15,35% de queda, né, para São Martinho. Em seguida tem Raiz em 13,64%. Aí agora sim, senhor Marco Saravalli, que já está aqui com a gente. Marco Saravalli, tivemos essa extensão aí, né, do próprio PIS/COFINS, agora me fugiu o nome, Gabriel, que foi estendido, que foi retirado realmente aí o imposto sobre os combustíveis. Isso acaba gerando uma certa falta de competitividade no caso do etanol. Esse seria o principal motivo para essa queda que a gente vem acompanhando, por exemplo, de São Martinho? Bom, já chegou com belíssimas perguntas aqui, né? Vou colocar no corner. Marco Saravalli e seus elogios. Famosíssimo. Mas a gente, acho que é uma soma de fatores. Com certeza esse é o principal fator para o setor, né, Débora? E a gente provavelmente deve ter essa incerteza ao longo do mês de janeiro e ao longo do mês de fevereiro, né? Não deve ser uma solução, a princípio não deve ser resolvido no curtíssimo prazo. Mas a gente tem uma soma de fatores. Lembrando que para quem acompanhou essa semana, né, para quem não teve emenda de férias, recesso, enfim, a segunda-feira e terça-feira foram muito fortes, principalmente segunda-feira, né? Uma ansiedade no mercado, olhando para o lado negativo. Nós tivemos opiniões de vários gestores, grandes gestores, ao longo da semana, principalmente no começo da semana, criticando muito a atuação do governo, e esse tom foi ficando um pouco mais otimista, um pouco menos pessimista ao longo da semana. Então, algumas ações, como você falou, sofreram por conta de fatores específicos e também por conta de fatores particulares. Nós tivemos também outros fatores globais, né, que trouxeram incerteza, mas com certeza, Débora, a gente acha que tem uma soma de fatores. Quando a gente fala de combustíveis, lógico que o preço é determinante, mas também a expectativa em relação a esse consumo. Se a gente tem qualquer expectativa de crescimento sendo revista para baixo, também crescimento de consumo, seja industrial, seja comercial, seja realmente da pessoa física, enfim, qualquer consumo de combustível direto e indiretamente afeta essas companhias. Mas com certeza o fator principal vai continuar sendo, e a gente não tem uma decisão ainda em relação ao futuro dos tributos, né, nos combustíveis, se realmente o etanol, né, e alguns outros combustíveis vão ser competitivos ou vão perder, ao contrário, perder a sua competitividade. Mas essas ações ainda realmente continuam com muita volatilidade, não deveriam ser algumas delas, né, como você falou, Cosan, São Martinho, outras ações do setor, e a gente tem realmente olhado para pontos de oportunidade de compra para esses ativos, né? Mas concordo com você que não só para o governo, mas para o investidor que nos acompanha aqui, talvez um dos principais pontos para essa semana, para as próximas semanas, para a semana que vem também deve continuar sendo, é o futuro da tributação nos combustíveis aqui no Brasil, né? Perfeito. O Marco... Inclusive, deixa eu só que eu tinha esquecido a palavra, né? O imposto, gente, foi prorrogada a isenção do imposto. Me fugiu o nome, prorrogada a isenção, mas tudo bem. Maravilha. E eu gostaria até de saber dessa questão, Débora, a gente fala sobre impostos e tributos sobre os combustíveis e fala sobre essa prorrogação da isenção de todos os tributos aí para esses produtos. O que me vem à cabeça é o seguinte, Marco Saravalli, uma simples prorrogação de algo que nós já vivíamos ao longo de 2022 e agora para 2023. Ela é responsável, é difícil a gente falar sobre justiça no mercado. É justo a São Martinho perder 15% na semana, a Raizen, que também está associada ao setor sucroalcooleiro, perder quase 14% também durante a semana apenas por essa prorrogação, talvez de 3 meses, 4 meses, ou talvez definitiva mesmo. Não sabemos o que acontecerá com esses tributos. O que pesa mais é a prorrogação, segundo o governo, por mais alguns meses, ou essa incerteza de que talvez os combustíveis possam não voltar a ser tributados no nosso país?
Acho que você já respondeu. Difícil entender assim é a soma, né? Assim, um representa 30% desses 15 que caíram, os outros 70% vêm dessa incerteza adicional, enfim. É porque assim, 15% é uma queda muito forte para ativos que normalmente têm as suas operações já consolidadas, não tem uma incerteza ali nas suas receitas, a gente sabe muito bem quanto que esse setor, esse segmento fatura no nosso mercado, então tem uma previsibilidade boa, são às vezes até tomados como ativos defensivos, né? Então, como que a gente faz esse cálculo meio perigoso? O investidor que está ali em casa às vezes olha e fala, não, isso aqui é uma baita oportunidade para eu entrar no ativo, mas vocês olham com esse viés, realmente o mercado está penalizando demais ou há motivos para a gente ter essa penalização exacerbada para esses ativos do sucroalcooleiro? Não, motivos a gente já sabe que eles existem, né? Mas acho que além da tributação é justamente o discurso, o assunto que a gente teve no final de 2022 e agora segunda-feira e terça-feira dessa semana. Que não é em relação só aos tributos, é basicamente o resultado que acaba sendo o preço, né? E o preço basicamente é o que vai determinar um preço vezes volume, né? Mas que vai determinar principalmente a rentabilidade dessas companhias. Então, se você falar, a gente vai ter uma rentabilidade de 10% final, de 5% ou de 15%, você muda completamente o valuation dessas empresas. Então, a incerteza até a gente teve alguns desmentidos, né, ao longo da semana em relação a preços, né, e a gente não sabe o que pode acontecer, por exemplo, com o preço da gasolina. E lembrando que a gente tem, de certa forma, alguma flexibilidade de importação, mas a gente não tem uma tremenda capacidade de importação aqui no Brasil. Então, os distribuidores, como o caso, ou de certa forma quem está na cadeia em alguma forma, né, como o caso da São Martinho, mas, por exemplo, a Raiz a gente tem também a parte da final da distribuição, e a grande incerteza é em relação ao preço final, que acaba sendo assim, como que imagina que você é distribuidor, você tem que se planejar para os próximos 6, 12 meses, você vai tomar decisão hoje, você vai importar mais, não vai importar mais, você vai aumentar investimento em estoque, qual que vai ser a sua rentabilidade maior, porque se você tiver que aumentar o investimento em estoque, você vai ter capital empregado, você vai gastar muito dinheiro, fazer investimento, mas será que o retorno desse capital empregado faz sentido ou não? Você vai ter uma política de preços ainda, de certa forma, acompanhando o mercado internacional, que você consegue talvez travar com contratos futuros, ter uma dose de previsibilidade, enfim. Então, esse é o impacto. É difícil dizer se 15% em algumas ações foi exagerado. Agora, se a gente olha tudo mais constante, realmente, na nossa opinião, principalmente Cosan, que a gente acompanha mais de perto, parece ser uma belíssima oportunidade nesse nível de preço, né? Mas também isso já vem desde o final do ano passado, né? E agora vem realmente se acentuando esse desconto, assim como outras ações do setor, como a São Martinho, como a gente está vendo. Então eu concordo com você, Gabriel, que parece realmente estar exagerado quando a gente olha, vamos manter o cenário, de certa forma, com atual ou com mudanças marginais, uma belíssima oportunidade. Mas o impacto pode ser muito grande porque tem algumas empresas do setor, até pela característica do setor, que as margens são muito estreitas, né? Então você fizer uma mudança de 1% na sua projeção para a margem, na perpetuidade que a gente chama, daqui a 2, 3 anos, isso é determinante para a avaliação do seu ativo. Então é difícil dizer realmente se 15%, mas eu concordo com você. Minha opinião, concordando, parece ser exagerado, né? Porque não parece que vamos ter pelo menos mudanças drásticas, né? Pelo menos no curto prazo. Mas fica a dúvida em relação à tributação, fica a dúvida em relação à política de preço, né? Tudo isso acaba afetando a produtividade e a rentabilidade dessas companhias, a expectativa de rentabilidade dessas companhias, né? Agora, Marcos Saravalli, vindo para as altas da semana, né, aqui no Monitor de Mercado, na variação semanal, olha só o que a gente já vem aparecendo aqui, CSNA, Usiminas, CSN Mineração. Marcos Saravalli estava aqui mais cedo, viu, gente, conversando com a gente aqui na programação. Para quem está chegando agora e que por acaso perdeu, vamos tentar recapitular aqui um pouquinho para o pessoal, Marco, sobre essa questão do preço do aço, né, do aumento no preço do aço, e que isso, né, pode estar realmente fazendo um preço interessante nesse setor que está despontando já na primeira semana de pregão do ano de 2023 nas maiores altas aí acumuladas, pelo menos até então, né? Para quem não acompanhou hoje pela manhã, mas
de certa forma, um movimento que vem respingando a partir do início da cadeia, que lógico que é a China, que é o crescimento econômico mundial, mas principalmente chinês, mas que acaba sendo o insumo, que é o minério de ferro. Então, para onde vai o minério de ferro? Teoricamente, esse minério de ferro uma hora vai ser repassado para a produção siderúrgica. A China produz ordem de grandeza mais ou menos 50% de todo o aço, talvez um pouco mais, né? Então, o que a China faz, todo mundo acaba replicando, né? Mais cedo ou mais tarde. Se a gente tem espaço para repassar, até uma discussão que eu estava tendo hoje à tarde, né? Tudo bem, o Usiminas foi lá e anunciou aumento de preços. O pessoal tem que entender o seguinte, a Usiminas, CSN, Gerdau, é o que a gente chama de price maker. O que é o price maker? Ele simplesmente determina, fala assim, eu vou aumentar 5%, 10% e passa para a cadeia, né? Essa cadeia quem quer? Ou é o consumidor final, né? Vamos pensar numa forma simples, né? Uma empresa automobilística, né? A Volkswagen, ou é um distribuidor. Uma grande parte vai para um distribuidor e o distribuidor que se vira para repassar esses preços. Então, as companhias siderúrgicas eles são price maker, principalmente nesse tipo de cenário de alta associado a uma economia que está aceitando preços maiores, então a gente vai ter esses preços. Mas o que é mais importante, que eu acho que pode ser um movimento dessa semana, Débora, e pode respingar ao longo das próximas semanas, que se a gente acreditar que vamos ter aumento de preço na Usiminas, CSN, na Gerdau, esse vai ser 100% implementado, isso aí é geração de caixa na veia, né? Então, imagina que a produção é a mesma, você repassa preço, praticamente tudo isso, né, sendo exagerado aqui, tudo isso acaba se transformando em geração de caixa para essas companhias. E a alavancagem é muito boa, é muito forte, isso acaba, né, traduzindo em o quê? Redução da alavancagem, geração de caixa, elevação do lucro líquido e distribuição de dividendos, né? Então, essa é a expectativa que a gente tem. Por isso que o que eu falei hoje de manhã, Débora, deixe, não nessa semana, mas olha para o que foi essa semana, eu acho que pode continuar o setor siderúrgica no radar dos investidores, né? As ações mais agressivas, CSN e Usiminas, ação mais conservadora, Gerdau, até pela diversificação do seu produto mais longo e também pela sua diversificação de geografia. Mas o setor inteiro tem essa alavancagem operacional e também financeira, mas principalmente operacional, que acaba acontecendo isso, né? Aumenta 10% de receita, pode ter 20%, 30% de passando a mais no EBITDA, né? Ou seja, cresce muito mais o EBITDA quando ocorrem esses aumentos de preços, né? É isso aí. Então, olha só para poder o pessoal ficar por dentro, CSNA, uma alta de 11,62% acumulado na semana, Usiminas 5,73% de alta acumulado na semana, né? CSN Mineração 5,39% de alta acumulada na semana. Lembrando que a gente teve no início de semana bem difícil com o índice Bovespa, inclusive, né, sofrendo aí com fortes quedas. Bom, vamos para... Ia falar alguma coisa, Gabriel? Pode falar. Não, só ia falar que a gente chegou a perder 3% na segunda-feira e mais 2%, se não me engano, 1%, quase 2% na terça-feira. Então foi uma semana que começou já bem mal, né, no total. E que já acumulou essas quedas, então o setor aí mostrando bastante resiliência desde então. Eu queria só comentar que o Rui das Neves deixou no nosso chat aqui, colocaram o chefe para trabalhar, ó, Débora Oliveira. O chefe está aqui no Top News, dando as suas opiniões, sabe? Só que ele não está aparecendo aqui na TV, está por trás das câmeras. Ah, entendi, o Marcos Saravai. Aqui ninguém tem moleza não, viu, Rui das Neves? Não tem moleza para ninguém não, tá? A gente coloca para trabalhar, é difícil a gente trazer o Marco aqui, que ele está sempre muito atarefado, claro, mas ele está dando esse prestígio para nós aqui do Top News e, claro, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Hoje é só aquecimento, porque a partir da semana que vem que é efetivo, né? Que realmente é titular aqui no Top News toda sexta-feira. Exatamente. Seu Marcos Saravai ajudando a gente a fazer esse fechamento do mercado. Então aproveitem essa oportunidade, hein, gente? Fechamento da semana também. Pois é, isso mesmo. Vamos para um rápido girinho aqui de mercado, só para poder um giro de notícias, para a gente ficar por dentro das últimas informações. O Conselho de Administração da Paranapanema aprovou a venda para o BTG Pactual de parte dos direitos de créditos a resultados dos processos judiciais em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A transação depende agora da autorização, né, do juízo da recuperação judicial e também da aprovação pelos credores detentores da cessão fiduciária de tais créditos. No final de novembro, quando a fabricante de produtos de cobre e duas controladas entraram com esse pedido de recuperação judicial, a empresa registrava uma dívida
de 450 milhões de reais. E olha só, o índice de variação de aluguéis residenciais, o IVAR, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, acumulou alta de 8,25% em 2022. No ano anterior, o indicador havia fechado com queda de 0,61%. O índice é calculado com base em preços coletados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A capital mineira apresentou o maior índice de inflação em 2022, com taxa de 11,31%, depois de registrar aumento de preços de 1,46% em 2021. O salto, quando comparados os dois períodos, é de 9,85 pontos percentuais. Então, Belo Horizonte, capital mineira, que já demonstrava ali em disparidade com a média do índice, um aumento nos aluguéis no ano passado, é a que mais aumentou os aluguéis neste ano. Então, para você que mora em Belo Horizonte de aluguel, as coisas não estão fáceis, hein, Débora? Nem um pouquinho, viu? Seu Marco Saravalli, Paranapanema, qual que é a tua análise aí dessa transação? Até tem um apelido, né, para Paranapanema, mas eu não vou comentar aqui porque existe risco de cancelamento, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas para quem já é um pouquinho mais velhinho de mercado aí, sabe que a Paranapanema ela já foi a famosa Vale, né, assim, já teve liquidez nas opções, liquidez no mercado. Olhando de fora, parece que realmente, assim, lógico, depois eu até vou falar um pouquinho do operacional. Não sei se vocês conhecem um pouco da operação. Não é uma operação fácil, mas é uma operação que demanda, né? Ou seja, vamos olhar aqui para os ar-condicionados, né? Ares condicionados. Tudo vai um pouco de cobre, né? Então, assim, tem muitas... As cidades, né? A urbanização necessita principalmente de cobre em vários lugares, né? Então, tem uma demanda crescente nos últimos 5, 10, 20 anos em todos os países e no Brasil não é diferente. Então, é um negócio difícil, eu julgo não ser um negócio fácil, não é um business fácil, né? Você tem que pegar o cobre lá de um outro país, né? O Brasil não é rico em cobre, você traz esse cobre, beneficia ele, né? Transforma, às vezes numa placa ou transforma num produto final, não é um trabalho relativamente simples, você tem um ciclo muito longo, você depende muito das variações do cobre, mas olhando de fora, realmente parece ser basicamente um risco de má execução realmente de fato da companhia, né? O que aconteceu de fato, se teve algum movimento, enfim, extraordinário, isso daí a gente vai ter que deixar aí também para todo esse processo de recuperação, mas a companhia realmente passou por vários anos tentando se reerguer, né? Até grandes investidores, se não me falha a memória, acho que até o Barsi falou por várias vezes que ele gostava do case, investia, não sei se investe ainda nesse atual momento, mas é uma companhia que tentou por vários momentos se reerguer, né, com muita dívida, endividamento, tentava buscar e não conseguia, e é uma história triste, porque realmente foi no passado uma empresa tão grande quanto em termos de liquidez de negociação na Bolsa, como é a Vale hoje, ou algo relativamente parecido, né? E hoje a gente tem essa história relativamente triste, né? Que uma companhia não tem mais capacidade de investir, de crescer, está em processo de realmente de crédito, né? Não consegue se financiar, e é um business realmente que o Brasil depende, né? A gente não tem muitos players assim nesse mercado de cobre especificamente, né? De novo, é um negócio super difícil, não é fácil, mas a companhia vinha tentando alguns movimentos, faz muito tempo que eu não falo com eles, então realmente estou bastante desatualizado, mas olhando de fora, parece que a companhia realmente não conseguiu executar todo esse processo de recuperação, né? De se reerguer, e acaba entrando num momento como esse, né? Tem algumas dúvidas aqui no chat, inclusive o Marco Sevarolho está perguntando o seguinte: a gente pode ver um turnaround nesse caso, né, de Paranapanema? Eu acho que pode, mas eu não sei se eu apostaria. Mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer, né? Na verdade, a companhia chega nesse momento. Agora, por que eu não falo isso que não apostaria assim, eu não investiria apostando realmente no turnaround, como a gente, de certa forma, apostou e acabou sendo beneficiado, né? Quem nos acompanha, por exemplo, na Taurus. A Taurus a gente apostou realmente no turnaround, demorou muito para acontecer, mas aconteceu e as ações realmente se valorizaram. Agora, para Paranapanema, eu não apostaria. Por quê? Porque o modelo de negócios ele é muito difícil, ele é muito complicado, né? Então, essa preocupação que eu tenho
em relação à Paranapanema. Ela tem vários ativos, né, até ativos imobilizados, terrenos, enfim, mas existe uma dificuldade também de liquidez nesses ativos, né? São Paulo, Bahia, enfim, tem vários, aqui a região metropolitana, mas o negócio em si, quando a gente fala assim, pô, tudo bem, Marco, ela sai dessa recuperação e o papel anda 30%, 40%, 50%, aí todo mundo me xinga, né, nas redes sociais, fala, nossa, pô, você falou que não valia a pena. Pode acontecer, e eu acho que naturalmente isso vai acontecer. Agora, perpetuar, voltar a ser uma empresa, nossa, o business ele é super difícil, é super complicado, e a companhia nunca conseguiu realmente ter uma sustentabilidade operacional, né? Ou seja, a minha margem de 10%, aqui números aleatórios, né? Vai continuar sendo 10% para sempre. Não sei se vocês conhecem, mas fazendo de novo, revisando um pouco o case, né? Basicamente eles têm que trazer todo esse minério, né? Beneficiar ele, né? Concentrar, que a gente diz, no cobre, depois transformar numa placa e vender para alguém que vai transformar isso, ou transformar em alguns produtos finais, fios, enfim. Um exemplo simples que a gente usa muito é no ar-condicionado, por exemplo, nos dutos, né? Mas a gente tem várias aplicações dos produtos finais. Então, eu não apostaria muito olhando para o modelo de negócio, não é um modelo de negócio que me atrai muito. Mas com certeza ele vai acontecer, ele é necessário, né? Senão a empresa realmente vai à falência, né? Então está num processo realmente de recuperação. Então o primeiro processo é de recuperação financeira, né, de saúde financeira, depois recuperação operacional. Agora, recuperação operacional, eu particularmente sou um pouco mais cético, porque aí pode ser um pessimismo meu, mas eu particularmente não gosto do modelo de negócio. Eu acho que ele é bem complicado, bem difícil de colocar, de executar, e a companhia, em todos esses anos, nunca conseguiu realmente, de fato, colocar e se manter realmente de uma forma constante que trouxesse rentabilidade. Então, dentro dos processos de recuperação, né, já temos vários outros complicados, né? Mais um, tem investidor que adora, né, porque são aquelas ações que ficam lá 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, a sai da recuperação vai para R$3 em 2 dias, né? Mas isso são mais informações de credores e de justiça mesmo, né, do que de acionista, né? O acionista às vezes é o último a saber. Então, a gente acaba trabalhando muito, na verdade não, 100% especulativo. Nossa, vai sair da recuperação, vai sair. Então, eu costumo dizer, é a famosa opção que você compra um pouquinho, né? Uma opção que não tem vencimento, deixa lá a opção. Uma hora ela vence essa opção em história, pode ser que você ganhe dinheiro, mas posições pequenas, muita cautela, pessoal, com esse tipo de situação de companhia, né? O Marco Seravola, além de ele mandar um abraço para você, viu, Marco? Ele está dizendo assim, será que agora a Vale compra Paranapanema? Nossa, então, bem lembrado. Eu lembro disso, e inclusive na época, até vou revelar um segredo, na época eu era acionista de Paranapanema, lá atrás, né? E a Vale fez esse movimento e acabou não acontecendo, né? E eu acho que na época, me corrija se estiver errado, o pessoal que está no chat aí, a Vale fez um movimento na Fosfértil, quem lembra de Fosfértil aí, comprou a Fosfértil, que era listada em bolsa, eu adorava a Fosfértil, fui visitar a Fosfértil, e também, mais ou menos no mesmo período, esse movimento também em Paranapanema que acabou não acontecendo, né? Mas de jeito nenhum, assim, pelo menos a execução atual da Vale é justamente se concentrar nos ativos. Eu estou sempre olhando para a câmera errada, né? Se concentrar nos ativos que ela faz bem, que são os ativos de minério de ferro, né? Então ela tem, lógico, outros ativos que são super importantes, mas no passado a Vale tinha muito ativo, né? Tinha navios, tinha investimentos em fertilizantes, então ela tem ainda uma base boa, né, de ativos relacionados de alguma forma com o minério de ferro, mas eu não vejo a Vale fazendo esse movimento, sabe? Não tem sinergia, pouquíssima sinergia, né? Não acho que faça sentido. Pelo contrário, é que Paranapanema é muito pequenininha para a Vale, né? Se ela comprasse, a ação da Vale nem ia reagir. Mas se eu fosse acionista da Vale e visse esse movimento, eu, como analista, eu recomendaria uma leitura negativa, sabe? Por que a Vale está fazendo, comprando a Paranapanema. Então, não vejo esse sentido, não vejo acontecendo esse processo. Mas bem lembrado, hein? Rui das Neves está lembrando aqui também o seguinte, ó, Paranapanema, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce e Petrobras eram as maiores em liquidez. Olha aí, uma lembrança. Era basicamente o índice todo.
Seu Gabriel Monteiro já tem entrevistado aqui pra gente também? Já temos. Eu gostaria de convidá-lo, inclusive, para fazer parte dessa nossa conversa, Fábio Astrauskas, economista e CEO da Sigen Consultoria. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Fábio. É um prazer recebê-lo no nosso programa novamente aqui na BMC News, essa primeira participação de 2023. Então, muito obrigado pela atenção. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora, Gabriel, Marcos Saravalli. Vocês me ouvem bem? Sim, te ouvimos. Alô? Ótimo, que bom, porque estávamos com um probleminha logo antes aqui, fiquei preocupado. É um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Eu gostaria de incluir essa nossa conversa, começar, Fábio, até puxando um pouco para o lado mais da economia, tirando o Marcos Saravalli um pouco aqui, que fala um pouco mais sobre o mercado, mas também tem algumas perguntas. Eu gostaria de saber desse cenário que foi montado entre as tardes de ontem e hoje. Após a divulgação do payroll de hoje, as bolsas norte-americanas elas reagiram positivamente com bastante intensidade. A gente viu os mercados norte-americanos ganhando muito valor. Mesmo com otimismo, os dados ainda vieram bem acima do consenso do mercado, com 223 mil vagas criadas frente à previsão de 180 mil. Então a previsão era de 180 mil, nós tivemos 223 mil vagas de trabalho. Os dados eles são realmente tão animadores ou ainda acendem todos os alertas para a resiliência do mercado de trabalho norte-americano e o risco da ineficiência da atual política monetária adotada pelo Fed? Pois é, Gabriel, eu tenho feito uma brincadeira com relação a essa tão anunciada, propagada, planejada, é incrível a gente dizer isso, mas uma recessão mundial planejada, tanto pelo Banco Central Europeu quanto pelo Fed nos Estados Unidos, e eu tenho feito uma brincadeira dizendo assim, o inverno está chegando, mas assim como o inverno na Europa chegou, mas chegou muito mais ameno do que se esperava, com temperaturas altas, o inverno recessivo também parece demorar a chegar e está chegando de maneira muito mais lenta do que o mercado imaginava. Então, o que você está citando, o payroll de hoje, anunciado hoje, mostra justamente isso, uma criação de vagas e uma economia americana ainda pujante, apesar da alta de juros. É bem verdade que esse anúncio de hoje foi acompanhado agora por uma queda na média de salários, então já algum sinal de que aquele ânimo de contratação ele já não está mais se dando no mesmo nível de corrida de contratação, vai refletir em salários não mais tão altos, mas de fato parece que se os dois blocos, europeu e americano, quiserem de fato e querem combater a inflação, terão que ainda subir um pouquinho mais de juros, ou então o mercado está se adaptando muito mais rápido a essa nova configuração do que se imaginava. Bom, ainda para esse ambiente internacional, Fábio, foram divulgados dados de inflação oficiais para a zona do euro de dezembro, e a variação nos últimos 12 meses voltou a um dígito, com a soma de cerca de 9,2%. Esse crescimento mais lento dos custos de energia foi o principal destaque. Essa redução já é suficiente para tranquilizar o Banco Central Europeu, ou os desafios comentados na última reunião ainda permanecem, na sua opinião? Não é suficiente, na minha opinião, Débora, porque quando a gente tem, como teve, e aqui no Brasil a gente já passou por essa experiência, o americano e o europeu não estava há muitos anos, pelo menos 40 anos, não estava acostumado com inflações tão altas. A gente aqui tem uma memória mais recente disso. Mas quando a inflação permanece alta por um período muito prolongado de tempo, ela gera aquele fenômeno que a gente costuma chamar de memória inflacionária, de indexação de inflação. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso, essa alta que a gente teve aí prolongada, em números muito altos, de 2 dígitos basicamente, tanto lá nos Estados Unidos quanto na Europa, como você citou, elas já não estão mais atreladas única e exclusivamente à energia. Vamos lembrar, sim, foi o nosso início de inflação, quando a gente começou a ter uma escalada de inflação de novo aqui, por volta de 2021. Começou ali, em alguns setores, especificamente até a energia também, e depois foi se espalhando para a economia de uma maneira mais ampla, mais disseminada, como a gente costuma dizer. O mesmo fenômeno deverá acontecer lá na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, tão somente ter uma redução
de custos energéticos, óbvio, aqui, assim como aqui no Brasil, também ajudou, né? A gente comentou isso agora há pouco no seu bloco anterior de entrevista, desoneração, né? Isenção aí de impostos dos combustíveis, que ainda está sendo motivo aí de atuação do governo, ela arrefece, ela diminui, né? Ela freia um pouco o movimento inflacionário, mas ele já está espalhado na Europa, ele já está espalhado nos Estados Unidos, e sem uma política de juros austera, será difícil baixar esse nível de juros. Desculpa, essa inflação. O senhor Marco Saravalli está aqui com a gente, também tem perguntas para você, viu, Fábio? Marco. Ô, Fábio, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Acho que falando um pouquinho de câmbio, né? Acho que a gente tem falado um pouco de câmbio. Câmbio eu digo não só real, mas o ano passado acho que o grande assunto foi o próprio euro, né? O euro em relação ao dólar. E aí veio aquela onda de pessimismo e sempre assim, né? Vem o pessimismo e tem gente que fala que vai a zero, né? Começa a discutir. Mas pelo contrário, no curto prazo até que a gente viu, de certa forma, uma maior estabilidade perto da paridade, enfim, do dólar contra o euro. Será que o movimento agora é retirar um pouco dos exageros, talvez, que ocorreram no final do ano passado, ou pelo contrário, a gente deve continuar vendo o dólar se fortalecendo em relação a outras moedas, principalmente quando a gente chama o DXY, né, em relação ao euro, em relação às principais moedas do mundo, né? Parece que esse movimento de fortalecimento do dólar, ele vai se dar ainda mais um pouquinho, né? É o que parece, né? Acho que não na escala que tivemos, né? Ao longo aí de 2022, mas é possível que sim, porque há né, uma diferença muito grande, que é o cenário de guerra, né, Marcos Saravalli? A guerra afeta, de fato, né, muito mais a Europa, vamos chamar ocidental, né, o bloco ali europeu, do que afeta os Estados Unidos, e em alguns momentos até fortalece, né, os Estados Unidos frente a algumas vantagens competitivas. Então, me parece que a moeda americana vai permanecer forte ao longo do ano de 2023, sim, mas muito difícil sempre, né, fazer esse tipo de projeção em cima de câmbio, mas meu melhor palpite hoje é esse. E existe alguma leitura depois do recado que o Putin tentou dar, né, durante essas últimas horas, né? Vamos fazer um cessar-fogo, mas será que não é, respeitando, né, até um feriado específico, ou será que ele está blefando? Qual que é a leitura que a gente pode ter? Será que realmente, até quando a gente está completando um prazo muito longo, né, todos esperavam, uma semana vai ser resolvido, um mês vai ser resolvido e nada, né? Será que esse recado realmente mostra que a guerra, como você falou, pode durar ainda muito mais e, consequentemente, ainda trazer mais, né, desvalorização para o euro? Enfim, como é que você vê essas últimas horas aí dessa relação guerra junto com expectativa para a economia, para a região? Nenhum anúncio ele é feito sem muito preparo, né? Eu acho que esse anúncio de tentativa, né, ou de aceno de cessar-fogo do Putin, ele teve alguns fatores que acabaram se juntando para ele fazer isso. Primeiro, né, o próprio fato do feriado, né, da comemoração aí de final de ano, de Natal. Vamos lembrar que a Igreja Ortodoxa comemora 6 de janeiro, nessa época do ano, tão fortemente, né, quanto o 25 de dezembro, o Natal. Segundo, o fato de que o inverno, como eu citei, né, não ter sido até o momento, né, tão rigoroso, e estar beneficiando nesse momento as tropas ucranianas, que têm equipamentos mais leves, né, maior mobilidade, conhecimento do território, que portanto estão se beneficiando com esse clima melhor frente ao exército russo. E terceiro, né, que é sempre aí aquele jogo político, a Rússia já percebeu que essa batalha, que essa guerra, né, melhor dizendo, se estendeu muito mais do que deveria, né? Não só nós, né, que estamos aqui de fora percebemos isso, como ele também lá percebeu. Isso no longo prazo não vai beneficiar a Rússia. E é óbvio que ele vai buscar saídas, né, a todo momento, com algum pretexto como esse de cessar-fogo aí por conta das festividades aí natalinas, mas ele está de fato buscando, eu acho que lá na frente, algum acordo honroso.
Porém, isso me parece que vai demorar, tá, Marcos Saravalli? A gente não vai ter esse acordo, salvo alguma mudança muito radical no cenário de guerra mesmo, e aí vamos chamar guerra militar, né, do ponto de vista militar, porque a guerra se estende aí aos aspectos econômicos, tecnológicos, políticos, mas do ponto de vista militar, se não tiver uma mudança muito grande, essa guerra vai se estender mais tempo, infelizmente. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, viu, Fábio? Muito bom mesmo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada pelo seu tempo. Um ótimo finalzinho de semana para você, um ótimo 2023 também. E eu que agradeço a você, Débora, Gabriel, Marcos Salabari, parabéns aí por mais uma missão aí semanal junto ao pessoal da BMC. Tenha boa sorte aí e bons programas como sempre. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Fábio. Obrigada mesmo. É isso aí. Vamos para um rápido intervalinho comercial, seu Gabriel? Exatamente, Débora Oliveira. Mas lembrando, antes do nosso intervalo comercial, você que está nos assistindo já checou, já está inscrito aqui no canal da BMC News, é só baixar um pouquinho a tela, tem um dizer ali inscrito, se está lá inscrever-se, um botãozinho vermelho, clica lá que você ainda está marcando o toca não está inscrito no canal da BMC News. Então se inscreva no nosso canal, deixa um curtir aqui que apoia demais o nosso trabalho aqui, produzindo conteúdo sobre o mercado financeiro dia e noite, em tempo real, sempre atualizando os investidores com informação que gera valor. Então faça essa benesse para nós aqui, nos ajude a batermos nossas metas, que são bem rigorosas, mas claro, com a ajuda de todos vocês a gente consegue batê-las toda em tempo hábil. Se inscreva no canal, deixa eu curtir e agora a gente vai para um rápido intervalo, mas depois a gente volta, claro, com o fechamento do mercado e mais notícias sobre o mercado nacional e internacional. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. É isso aí, recado dado. Estamos aí de volta. Vamos lá, olha só, um giro de mercado rápido, 1,05 de alta para esse Ibovespa, que está nos 108.769 pontos. Então segue o Ibovespa sustentando os 108 mil pontos que a gente viu logo na abertura, a máxima do dia, 109.432. A queda do dólar futuro agora é de 2,27%, moeda americana 5,26. Ainda estou aqui com o monitor de mercado na variação semanal e permanece aquele cenário lá, ó, São Martinho e Raizen acumulando as maiores perdas da semana, Local Web em seguida, e a gente tem também Redditor, Apvida, nessas perdas acumuladas na semana. No destaque de alta semanal, a gente tem CSNA, com 11,96%, 12% agora de alta acumulada. A gente também tem alguns papéis do setor de varejo, né? A Americanas, por exemplo, 6,42% de alta acumulada. É importante lembrar do alívio da curva DI desses últimos dias, que também acabou favorecendo esse setor aí de varejo. Bom, vamos com mais algumas notícias aqui de mercado. Bom, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou o financiamento, né, que soma mais de 3,5 bilhões para ampliação de 3 complexos de geração de energia renovável, sendo uma das operações indexada ao dólar. O complexo solar Boa Sorte, a ser implantado pela Atlas Renewable Energy, empresa que é gestora de um fundo global. Foi um empreendimento, né, financiado. Juntos, o projeto de energia, que vai contar com o apoio do banco, já soma mais de 1,5 gigawatts de capacidade instalada, com investimento total alcançando cerca de 10 bilhões de reais. Maravilha, Débora. E na primeira reunião ministerial deste governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que integrantes da gestão que cometerem atos graves
serão convidados a deixar o governo e terão de se colocar diante da justiça. Mas no primeiro discurso, o petista prometeu aos 37 ministros que não abandonará nenhum dos aliados no, abre aspas, meio da estrada, fecha aspas. O recado de Lula foi dado em meio a denúncias de que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, teria ligações com milicianos do Rio de Janeiro. Em seguida, o petista aliviou o tom, dizendo que apoiará seus auxiliares nos momentos bons e ruins e que tratará todos como filhos. O presidente mandou mensagem similar quando mencionou a questão da produção agrícola no país. Segundo ele, o governo não permitirá que bandidos desrespeitem a lei. O petista deu como exemplo tanto invasões de terras que não podem ser invadidas em indiretas ao movimento dos trabalhadores sem terra, quanto ao uso de agrotóxicos que seriam irregulares. Buscando criar uma vacina para as divergências internas que já ficaram evidentes na primeira semana de governo, Lula valorizou o fato de os ministros terem pensamentos diferentes. Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou seus 37 ministros a atender bem todos os deputados e senadores e prometeu fazer um mandato mais próximo do parlamento do que realizou em seus 2 primeiros governos. É isso aí. Bom, e sobre a montagem dos ministérios, Lula disse que ninguém deve ter vergonha de escolher pessoas ligadas à política para compor os ministérios, porque não adianta oferecer formação acadêmica sem habilidade para negociar com o Congresso. Nesse momento, Lula defendeu que é o governo quem precisa do legislativo e de seus líderes. O presidente voltou a repetir também que seu objetivo é reconstruir e reunificar o Brasil. Lula defendeu que é possível fazer o país voltar a crescer com responsabilidade e distribuição de renda e garantiu que seu governo vai investir muito no sistema cooperativo do país, no pequeno empreendedor, pequeno e médio empresário, além de dar segurança aos trabalhadores. Por fim, o presidente afirmou que ainda espera concluir a montagem do governo até o próximo dia 24 de janeiro. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que o salário mínimo vai ser pago normalmente após ser questionado sobre a pendência de atualização do valor, que depende de uma medida provisória do governo, segundo o valor. O orçamento aprovado pelo Congresso para 2023 prevê a elevação do patamar atual de R$ 1.302 para R$ 1.320. O ministro apelou à imprensa na chegada ao Ministério da Fazenda e não deu mais detalhes sobre o tema. Ainda não está claro se os trabalhadores que receberem por hora ou por dia terão direito a receber a diferença de forma retroativa. Em dezembro do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória reajustando o valor de R$ 1.212 para os atuais R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro de 2023. O novo governo negociou com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, a elevação para R$ 1.320. Ele incluiu que esta previsão no orçamento aprovado pelo Congresso. Enquanto não houver a publicação de uma medida provisória oficializando o reajuste, porém, o valor em vigor seguirá em R$ 1.302. Débora. É isso aí. Senhor Marcos Saravalli, qual que é a tua avaliação aí sobre essa primeira reunião ministerial do presidente agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva? Eleito não, agora já empossado, né? Eu acho que o mais importante é principalmente colocar todo mundo na mesma página. É muita gente falando, né? 37 pessoas, vários partidos, quase 10 partidos diferentes. E se soube que não foram todos que conseguiram falar não, viu, Marco? 37. Imagina. Chegou ali por volta do meio-dia, né, ô Gabriel? Só 3 tinham falado, é isso que você falou? Exatamente, só 3 pessoas tinham falado próximo da 1h30 da tarde. Então, a reunião deve ter começado ali entre 9h30, 9h40 e depois de todo esse tempo apenas 3 ministros haviam tomado a palavra durante essa reunião.
Até inclusive, foi alterado, né, o local para se adequar a tanta gente assim. Imagina, né, Gabriel, todo mundo querendo falar. O lado bom é que, pelo menos, os nomes são conhecidos e eles se conhecem, são ex-ministros, já passaram pelo governos anteriores e, a princípio, o mais importante acho que é o alinhamento, né? A gente viu durante essa semana e o mercado financeiro reagiu mal, como o Gabriel falou, na segunda e na terça-feira, esse desalinhamento, né? Agora, colocando realmente o ministro da Casa Civil e o alinhamento com os ministros, né, sempre no mesmo direcionamento. Então, acho que começou, né, uma das primeiras palavras do discurso, como a própria Débora falou, em relação ao crescimento, né, ao foco no crescimento, na geração de emprego, mas também com sustentabilidade, com responsabilidade fiscal. Essa é a expectativa e acho que esse tom também deve ser bem recebido ao longo da próxima semana, ao longo da semana que vem. Se continuar esse tom, que a gente viu a partir de quarta-feira para cá e também na reunião ministerial, talvez a gente tire um pouco dessa percepção de risco de curto prazo, né, reduz um pouco esse prêmio de risco exigido na curva e faça impulsionar o Ibovespa para novas altas na semana que vem, né? Já antecipando um pouco a expectativa aqui para o Ibovespa da semana que vem. É isso aí. Bom, gente, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central criticou o fato de o presidente da Autoridade Monetária, o Roberto Campos Neto, buscar um substituto para o diretor de política monetária, o Bruno Serra Fernandes, no mercado financeiro. O presidente do sindicato, o Fábio Fayad, ele disse que a limitação a agentes do mercado para sucessão na pasta é uma sinalização negativa e que não seria apenas pelo desprestígio ao corpo funcional altamente qualificado, segundo ele, né, o próprio Banco Central. Para Fábio, a falta de pluralidade na composição da diretoria colegiada da autarquia se choca com o conceito de órgão autônomo. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que os dados do payroll de dezembro, que nós divulgamos aqui no começo do nosso programa, comentamos inclusive com alguns dos convidados, são uma ótima notícia para a economia e mais uma prova de que meu plano econômico, segundo ele, está funcionando. Biden falou ainda sobre a menor taxa de desemprego em 50 anos. Ao mesmo tempo, ele reafirmou que ainda há trabalho a fazer para reduzir a inflação, mas que estão caminhando na direção correta, disse ele, que ainda destacou o baixo desemprego entre alguns segmentos da população, como negros e hispânicos. Ô, Débora Oliveira. É isso mesmo. Por falar em economia americana, em entrevista à CNBC, o presidente do Fed de Atlanta disse que o payroll de dezembro reforça sua previsão de que os Estados Unidos não terão recessão e de que as altas dos juros devem continuar. Para o Fed Boy, os juros terão que subir até o intervalo entre 5 e 5,25 e ficar nessa região por um bom tempo, porque o mercado de trabalho anda muito aquecido. Ele prevê que ainda, né, que o desemprego vai subir dos atuais 3,7% para 4%. A autoridade do Fed disse ainda que hoje ele acredita que uma alta de 0,25 ponto percentual ou 0,5 ponto percentual seria confortável no mês de fevereiro. E já temos, voltando aqui, né, já dando todas as notícias internacionais, vamos de análise técnica agora, Gabriel Monteiro? Claro, nós vamos conversar agora com o nosso entrevistado. A gente vai aproveitando esse espaço do nosso Top News para trazer tanto análises fundamentalistas quanto análises técnicas que são importantíssimas na tomada de decisão dos investidores. E agora conosco, Gilberto Coelho, analista técnico da XP Inc. Giba, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por essa atenção, pela primeira participação aqui na BMC News em 2023. Opa, muito obrigado. E com Saravali aqui do meu lado, hein? Que honra, hein? Ano passado eu não consegui uma dessa. Obrigado aí. Muita honra estar aí com vocês. Vamos lá, começando bem o ano. Vou deixar até ele começar aqui, viu, Giba? Porque quando ele soube que era você, disse, opa, o Gibão vai estar aí. Eu disse, ele mesmo. Já era para ele ter saído, inclusive, tá, Gibão? Vou denunciá-lo. Ele falou, não, vou ficar aqui. Quero conversar com o Giba. Não é aí sim, gostei. Giba, é o Giba, né? Ou Gibex, né? Muito feliz de ter você por aqui, Giba. Poxa, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom ano para todos vocês. E assim, no começo de ano, né, mais do que nunca, está todo mundo querendo saber se a bolsa vai subir, vai cair, como é que estão as coisas, né, o que a gente faz, se fica fora, se entra, se faz médio. E a análise técnica ajuda bastante nessa hora, né? O fundamento
ele vai ficar esperando os dados aí dos próximos 3 meses, né? Provavelmente os 100 dias de governo. E a análise técnica ela vai ali, né? Passinhos ali mais rápidos, curto prazo, a gente vai conseguindo beliscar alguma coisa. Vamos lá. O que vocês querem aí de papel? Vamos analisar. Vamos até começar pelo próprio índice, Giba, até falando um pouquinho do lado fundamentalista, né? A gente fez um compilado aqui da BMC, nosso, de outras casas, corretoras, bancos, e aí as projeções para o Ibovespa estão rondando desde não temos upside no Ibovespa, né? Ou seja, vamos ficar nesse patamar aí 102, 105 mil pontos, até aqueles mais otimistas que falam que o Ibovespa pode terminar em 130, 140 mil pontos, esse é o range. Mas o consenso está rodando ali na casa de 120, 125 mil pontos para o fechamento desse ano, né? Então vamos ver com o Giba aqui se tem upside realmente nesse Ibovespa ou não, né, Giba? Então, ano passado eu fiz um vídeo dessas previsões de fechamento, né? Aí eu gravei o meu, eu falei que era mais ou menos 102. Bateu 104, ele chegou a 102 antes, quase que eu belisquei a aposta, né? Aí era mais uma sinalização de muita volatilidade, mas fechar no 0 a 0 sem definição. E a gente de fato está começando o ano sem definição nenhuma. O que a gente pode ver aqui pela análise técnica do Ibovespa, tem uma banda que são esses pontilhados aqui que o mercado vem respeitando. Ele já foi ao fundo no meio de dezembro e já foi quase no topo ali, né, no finalzinho do ano. Quando ele ameaçou cair, ele voltou para as médias. Essa amarelinha aqui, a média de 200 dias, costuma ser a definição da tendência de longo prazo. Ou seja, ela está flat, está lateral, não tem inclinação, o que traz indefinição. E a cotação está brigando nela, ou seja, a gente está em cima do muro na análise técnica. Já disse que grafista gosta de ficar em cima do muro. E com essa formação, então, eu vou ficar junto com essa turma aí, que pode bater 90 mil ou 120 mil, e não quer dizer nada isso aqui pra gente. Por enquanto, a gente está em alta no curto prazo, porque reverteu ontem, né, e está indefinido no longo prazo. Ele pode retomar altas aqui, fechando acima dos 111, 170. O que vai acontecer de fato, ninguém sabe. O que temos aqui é uma baita de uma congestão, né, um intervalo, um retângulo gigante, que isso aqui é que a gente chama de um caixote que já vem de 6 meses. Quando furar esse caixote para baixo ou para cima é que a gente deve ter uma retomada de tendência. Espero eu que seja para cima, tá, Sarravalho? Porque o mercado já vem acumulando, né, já respirando muitas informações aí ruins até. Essa queda de outubro para cá foi forte, né? Esses 20% aqui doeram, ainda mais com o câmbio. E agora o mercado parece estar aceitando aí o novo governo. Esses últimos 3 dias foram melhores, né? Tem saído aí notícias um pouquinho mais agradáveis. Eu fico aqui nessa expectativa. Eu seria muito otimista com o mercado acima desses 111.200. Tá? Para mim é um número mágico aqui. Fechou acima de 111.200, dá para a gente arriscar mais. Um olho, claro, nos DIs, nos gráficos da inflação, para poder até arriscar no que caiu demais, que foram essas varejistas. Aí você vai cair naquele universo de Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo, parece que tem muita pechincha por ali, mas se os juros continuarem subindo, aí não tem muito o que fazer. Vai ficar fora de bolsa um tempo. Mas eu acho que vai ser um ano de pechinchas, né? Tanto lá fora, Estados Unidos, S&P, quanto o Brasil, a gente vai começar a olhar esses dados de macros, né, e começar a pesquisar no gráfico o que tem de bom, né? O macro está positivo, ok, beleza. O que a gente vai peneirar? O que caiu demais e que está apontando para cima, né? Eu gosto muito de fazer uma comparação de papéis, se vocês me permitem aqui, por exemplo, Petrobras. A análise para saber se o papel está caro ou barato em relação à bolsa. Quando você joga uma Petrobras, é long short, tá? Com BOVA 11. Ele está perto aqui do miolo, então não tem em cima nenhuma distorção. Aí você joga uma Magalu, olha lá. A Magalu estava muito distorcida, começou a apontar, mas o topo mesmo é lá em cima. Tá? Ela está começando a inclinar para cima, sugerindo assim, olha, estou passando das médias e eu estou lá embaixo. Eu posso voltar para uma relação que já foi de 0,04? Posso, hoje está 0,02. Isso aqui daria um upside de quase 80% se voltasse, né, no topo dessa relação. É claro que isso é demais, não vejo esse cenário também tão otimista assim, mas um respirozinho aqui para você buscar uns 20%, 30% num papel como esse, é bem possível de acontecer.
Maravilha. Agora retomando a pergunta do Helder de ontem, que eu gostaria de replicar aqui ao Giba nesta tarde. O Helder, ele participa diariamente praticamente aqui dos nossos chats e sempre manda ótimas perguntas para nós repercutirmos no nosso programa. E ontem ele estava perguntando sobre dólar. Falou, não, dólar está encaixotado. A resposta de um dos analistas que participou aqui conosco falou, ó, tá num caixote, está difícil saber para onde vai esse dólar, tá muito difícil essa cotação. E agora com uma queda novamente aqui bem significativa para a cotação do dólar. Estou com o gráfico do dólar futuro aqui oscilando 2,38% de queda, uma queda bem significativa para o dólar. Como está esse gráfico para dólar? Qual é a sua visão, Giba, para a moeda norte-americana, para esse curto prazo e também, lá, claro, para o longo prazo? Fala, Gabriel. Bom, interessante aí, Helder, que é um caixote muito largo, né? Um caixote que vem de julho e que, se a gente quiser forçar um pouquinho mais, esse caixote ele pode vir lá de março para cá, né? E a gente teve, assim, de fato, uma tendência de baixa aqui de janeiro até março, né? Ficou nítida a queda aqui do dólar. Depois ele teve uma subida forte, testou a média de 200. A média de 200 vem inclinando negativamente até novembro e agora parece que ela está ficando um pouquinho mais flat, lateralizando, interrompendo um pouco essa tendência de baixa. Na semana passada, o que a gente teve? A gente teve um sinal de alta, sim, bem nítido, um rompimento dessa linha de tendência de baixa, rompimento das médias com volume. Parecia que o dólar ia destrambelhar para 7, 8, estava um sinal de medo danado. Mas o que a gente teve nesses últimos 3 pregões, né? A manutenção desse caixote, chegou perto de um topo e caiu. O índice força relativa, que ele mostra se está com muita compra, exageradamente, né? Ele fica sobrecomprado acima dessa faixa de 70. Ele ficou sobrecomprado e voltou. Essa volta geralmente sugere que vai ter uma correção. E teve uma barra hoje, que a gente chama até de barra elefante, né? Dado o tamanho dele, dá para perceber, né? Quase que um elefante realmente aqui. Que é uma reversão de expectativa total. Além de voltar abaixo das médias, tanto de 21 dias como 200, teve um volumezinho bom, não foi que nem o pico aqui atrás, mas foi um volume bom, maior que o da véspera, ainda está acabando aqui, ainda tem um projetadozinho, mas traz uma leitura de que o mercado não quer mais subir também, e acreditou de fato no que vai acontecer. Agora, o dólar tem 2 componentes aqui nesse gráfico, né? A gente teve hoje os dados do payroll, que diminuiu o crescimento do emprego, que o mercado adorou, apesar de o número ter vindo acima da expectativa, só de ter diminuído já um freio, né? Então o mercado estava doido para comprar isso, o mercado adora o otimismo lá fora, e uma invejazinha branca, né, do desemprego lá fora, né? 5% só de taxa de desemprego é sensacional, né? Então o dólar tem essa pressão do próprio Estados Unidos, mais o governo aqui, que hoje teve uma fala do Lula positiva também, além de ontem das falas em relação à Petrobras. Isso o mercado já começou a gostar um pouco mais, já se acalma, né? Mas não tem definição de tendência, igualzinho o Ibovespa, né? O que a gente estava vendo no Ibov? Tem que romper o caixote para cima ou para baixo para definir uma tendência. Eu espero que o índice bolsa seja para cima, pelo lado bom, não pela correção cambial, que às vezes o dólar pode explodir e a bolsa sobe em dólar, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes aí ao longo dos meus mais de 30 anos de bolsa. Mas eu espero que seja pelo lado positivo, a bolsa subindo por crescimento econômico, estabilidade, geração de empregos. Vamos ver se isso aí acontece. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas eu quero acreditar mais que vai romper aquela resistência que a gente viu do Ibov, ficar positivo. E o dólar, por enquanto, é tabelado, né? Ele vai dar sinal de baixa se perder 5,110 no futuro. Aqui não tem o dólar pronto, é o comercial futuro, ele sobe uns 30 pontos a cada mês, e tem que ver a paridade. Mas, por enquanto, 5,110 é o suporte. Se ele fechar abaixo, a gente vai ter uma sinalização de venda mais forte, e aí a gente vai começar a mirar projeções de Fibonacci, porque ele vai tentar buscar o fundo lá em 4,94, e se tiver tudo muito paz e amor, vamos dizer assim, ele perde esse fundo também. Aí a gente vai começar a usar uma ferramenta de Fibonacci que faz a projeção desses movimentos. A gente projetaria aqui 4,5 mais ou menos, 4,50 seria o alvo de baixa do dólar, tá? Por enquanto é isso que está aparecendo, com esse fechamento hoje revertendo para baixo. Eu, como analista técnico, eu tenho que seguir a tendência. Se hoje reverteu, seria vendedor de dólar, projetando até 4,50. E o stop dessa venda, claro, se voltar acima da máxima da semana, que é 5,52. Se ele passar dos 5,52, tem que zerar essa posição de vendas e aguardar uma nova definição, que também não dá para virar comprado não, porque o topo do caixote está aqui, compra geralmente só acima dos 5,77.
Então não é uma leitura realmente nada fácil para o dólar. O que dá para fazer é muito day trade, né? Usar a banda de Bollinger, sistemas de curto prazo de análise, mas para a posição do gráfico diário é insano até operar o dólar. Complicadíssimo. Para quem é produtor, exportador, tem que fazer muito hedge, porque está difícil. Tem que ter sangue de barata também, né? Eu diria, viu, Giba? Tem que ter sangue. Tem. Giba, para a gente falar um pouquinho das altas e baixas acumuladas aqui da semana, dos destaques aí, né, de alta e baixa da semana, vou começar pelo setor positivo. A gente tem o setor de siderurgia de mineração destacando aí, CSNA inclusive está acumulando maior alta aqui na semana. Né, eu queria que você pudesse trazer um pouco aí dos papéis do setor que você acredita que pode ser uma boa oportunidade, até para aproveitar, né, essa alta agora do preço do aço, que está sendo a novidade aí no setor e está ajudando bastante o setor essa semana. Que é ajustes de preço, inflação, né? Começa a subir, né? Os preços vão sendo repassados, China vai voltando aos pouquinhos, né? Acabou aquela política de Covid zero. O que a gente tem aqui de CSN, sim, melhor cenário, claro, seria voltar para o topo dela nessa região de 45, mas isso ainda está muito longe. O que eu tenho de interessantíssimo aqui é essa superação da média de 200 dias, a linha amarela, geralmente é a reversão de tendência de longo prazo, já começa a se pensar num fluxo maior, e a princípio tem resistência para testar aqui. As resistências seriam 20,78 e 26,40. Próximo a isso seriam os alvos da CSN, que só voltaria a ter sinal de baixa pela análise técnica, perdendo esse canalzinho aqui, ó. Ela fez essa linha de alta, só se fechar abaixo dessa linha, ainda tem uma média de 21 aqui segurando juntinho, R$14. Então, acima de 14, a sugestão é ficar posicionado ainda na compra da CSN, quem sabe aí buscando esses 25 aqui num cenário mais eufórico. Não é impossível não, muito pelo contrário, é bem viável, tá? A gente pode ir para Usiminas e Gerdau. Usiminas ainda está muito lá embaixo, tá? Se você olhar o gráfico como um todo, Usiminas esteve na faixa de 16, 16,5, caiu para 6,86, fechou acima da média de 21, ainda está muito longe da 200, que seria indicação de tendência de alta de longo prazo, ainda falta muito. Dá para acreditar num teste dessa linha aqui perto dos 8,50, 9, né? Mas tem que estopar se perder o fundo. Ela fez um fundo aqui que não é nem duplo, é triplo, né? Ela bate 1, 2, 3 e vai. Isso geralmente é um ótimo ponto de compra pela análise técnica, né? O fundo triplo costuma gerar impulsos muito grandes. Então, por isso que eu penso aqui na região próxima a R$9 para Usiminas, com um stop se perder os 6,86. Na Gerdau, a Gerdau ficou muito firme já há bastante tempo, né? Ela era até umas... Gerdau e Vale, elas estavam bem defensivas, né? A Gerdau, de repente, vai ser até uma ponta vendida de long and short para quem está comprando Usiminas ou CSN. Pode ser. Ela já deu aqui uma escorregada, subiu, já cansou, já não está tão atraente assim em relação a máximas e mínimas, né? Ela chegou a romper o topo de maio de 21, totalmente diferente de Usiminas e uma CSN. Então, é um papel que está em tendência de alta pela análise técnica, mas é um papel que está caro, né? A região que ela se encontra entre topos e fundos, ela está muito mais perto de um topo. Então, se você quer comprar barato, né, que nem Warren Buffett, né, não parece ser a Gerdau nesse momento pela posição gráfica. Mesma coisa com Vale, Brap, estão lá em topos, parecem já cansadas, né? Nessas regiões aqui. A Vale está em topo triplo, né? 1, 2, 3, está chegando lá muito perto. Provavelmente vai dar uma cansadinha aqui também. Eu diria que a boa faixa de compra da Vale seria perto dos 79, 77. Se tiver essa correçãozinha aqui, parece ser uma boa. Não sei se tem mais alguma que vocês queiram ver daí. É bom que a gente já sai daqui com vários calls, né, Giba? Inclusive umas ideias vai anotando. Inclusive umas ideias dia é comigo. Ideias de long short. Eu queria ver com você também se a gente poderia usar no short as empresas de celulose, que a gente está aqui no lado de análise fundamentalista um pouco mais pessimista, que a gente vai ter naturalmente queda de preços ao longo desse ano. Então, estamos mais otimistas, a Débora já falou, primeira semana, destaque de altas siderúrgicas, talvez na ponta long, né? Será que no short, fazer um short siderurgia contra papel celulose? Não é um intersetorial, né? Você já está indo mais para um long short fundamentalista. Aí eu vou com você. Se você acha que é bom vender o setor, vamos ver aqui, ó. A gente faz Klabin, essa união aqui. A celulose, as Klabin já caiu bastante. Se a gente for olhar ela relativa com o Ibov, ela está perdendo a média, mas assim, não tem nenhum atrativo, ela não está perto de topo de banda.
Não seria assim muito atrativo. A outra é Suzano, né? É isso? Suzano e Klabin, né? Mesma figura, né? Só que a Suzano está muito longe do fundo. Essa aqui parece ter um pouco mais de espaço. Se eu tivesse que optar entre Suzano ou Klabin para o long e short, eu seria vendedor de Suzano, mas por esse relativo aqui. Tem 23% acima do fundo contra... Será que aqui também está 23%? 18%. 5% a mais de chance de ganho num trade em Suzano do que Klabin. Mas não chega a ser aquele negócio, vamos vender. Não é bem assim. Pelo gráfico não está essa venda toda também, não. Eu vou acreditar mais em você, até porque elas já caíram, né? O fundamento geralmente é antecipado pelos grandes players, né? Quando chega na nossa conta, já aconteceu. Pelo menos aqui, os réis mortais, né? Você já está no nível mais acima, eu vou respeitar. Talvez eu já tenha morrido e o pessoal esqueceu de me enterrar aqui. Ô Giba, então, mas eu vou anotar, é verdade isso, a gente está mais otimista em termos de fundamentos. Saindo daqui, aí se a gente abrir o par, eu te copio aí nas redes sociais, a gente já está de olho em siderurgia, e como eu falei para a Débora, a gente está um pouco mais pessimista em celulose para esse ano. Como você falou, lógico que o mercado já precificou, mas acho que a hora que sair a notícia realmente de redução de preço, né, de celulose ao longo do ano, que é esperado, novas reduções, talvez sem exagero, mas novas reduções por conta de excesso de capacidade, excesso de oferta, que vai entrar novas ofertas agora, vão entrar, isso aí sempre assusta. E no caso contrário da siderurgia, que ainda vai passar um resultado, né? A siderurgia só anunciou, pelo menos extraoficialmente, e daqui a pouco a gente vê. Mas eu vou deixar no radar, sim. E aí, eu não sei quando a gente se encontra aqui na BMC News novamente, ao vivo. Eu vou estar aqui sexta-feira que vem, né? Já deixo o convite. Mas aí a gente faz esse acompanhamento desse long short. Intersetorial, siderurgia contra celulose, né? Em termos o Grenal da Sarinvest. Mas também o Giba deixou... Usiminas com Suzano, né? Se fosse pegar ali na conta mira laser no gráfico, Usiminas comprado, Suzano vendido. E o Giba deixou um também de Usiminas contra Gerdau, o CSN contra Gerdau também intrasetorial. Pode ser. Pode ser. Boa, vamos deixar anotado aí. Vamos acompanhar, né, Marcos? Pode trazer todas as informações, claro. E esse varejo? Tanto rede social, tanto aqui. E o varejo, né, o fundo pobre 11, como é que ficou, né? Tá andando, hein? Aí deu compra, hoje tá dando compra. O pobre 11 já não tá tão pobre assim, cara. Esqueceram, lembraram que elas existem, né? As Big Techs é que estão começando a querer entrar nesse grupo. Tá querendo entrar no grupo de small caps. Tem sempre uma pergunta boa que o pessoal no chat faz, viu, Giba? Essa é voo de galinha, né? Do varejo. Ainda não está definido, a gente tem que esperar, né? A gente viu o Ibov e dólar por enquanto em caixote. Enquanto estiver voando a galinha, vamos junto com ela. Na lista técnica tem essa vantagem, né? A cada dia a gente sobe o stop para o nível anterior. É uma saída que a gente faz que salva vidas, né? A gente não fica só buy and hold, né? A gente vai buy e stopa na nível do dia anterior. Às vezes a gente sai cedo, chora um pouquinho, mas a gente sai no ganho, isso que é importante. É isso aí. Perfeito. Giba, sensacional sempre. Obrigada mesmo pela tua participação. Vou pedir para o pessoal da produção te perturbar mais e mais vezes esse 2023. Fiquem à vontade, eu estou sempre por aqui. Fica à vontade. Foi um prazer e uma honra. Obrigado, Saravalho, por estar aí comigo hoje. Bom prazer. Demais. Vocês todos aí da equipe, nota 1000 como sempre. Obrigada, ótimo final de semana, Giba. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. E é isso aí, seu Marcos Saravalho. Olha só, a gente vai chegando aí no finalzinho dessa semana com o Ibovespa no alta de 1,21%. São 17 horas e 56, quase 17h57, 3 minutinhos para a gente encerrar o pregão. Alta de 1,21% por enquanto, mas na semana acumulando uma queda de 0,73% por enquanto, tá? Apesar dessa alta que a gente está tendo, né, terceiro dia consecutivo de alta, o Ibovespa ainda sai dessa semana com uma queda acumulada devido aos 2 primeiros dias da semana que foram bem pesados, né, Marco?
Parece aquilo que o Gabriel falou, né? Não sei se foram essas palavras, Gabriel, né? Mas quando a gente chegou na segunda-feira, que ano, né? Não deveria ter começado esse ano. Né? Aí alguma coisa por aí, né? Não foi isso que eu pedi, né? Pulando as ondinhas ali, não era bem isso. E aí a famosa cai de elevador e vai subindo. A minha camiseta amarela no ano novo não tava esperando por isso não, o Marcos Saravalli. Assustou, você não lavou a camiseta direito, hein, Acho Gabriel? que não, acho que eu fiz a mandinga errada aqui, o Débora Oliveira, não deu muito certo não. Mas tá subindo de escadinha, né? Para quem viu segunda e terça-feira, não ia acreditar que a gente ia fechar só com 0,7 aí de queda no acumulado na semana. Mas o importante, acho que de uma forma geral, até que acho que o recado aqui, que eu falei lá no comecinho de manhã e agora pelo comecinho da tarde, é que os fundamentos das companhias, em termos de fundamentos, não estou falando de quando a gente traz a taxa de desconto, outros fatores que influenciam o valuation, mas as companhias elas estão saudáveis e a gente vai ver muito isso nessa temporada de balanço. Um exemplo dessa semana foi o resultado da própria Multiplan. A Multiplan deu um resultado e falou, o quarto trimestre foi bom, né, para a gente. O ano de 2022 foi bom para a gente, né, em termos de varejo, de shopping center, e isso a gente vai ver. E a estrutura de capital de grande parte das companhias está saudável também. A estrutura de capital, a gente diz, o nível de alavancagem não está desastroso. As companhias, pela geração de caixa delas, estão com uma boa estrutura de capital. Então, tudo mais constante, a gente tem ativos bons, descontados, e foi o que eu falei no Twitter também. Se a gente tiver um cenário um pouquinho menos pior, né? Ou seja, vamos ter crescimento econômico, vamos ter geração de emprego, mas com responsabilidade fiscal, a gente tem tudo para engatar um ano positivo, né, nesse nosso Ibovespa, né, nos investimentos aqui de risco. Fundos imobiliários também estão sofrendo muito ali no finalzinho do ano passado. Temos diversas oportunidades, né? No curto prazo, para quem está olhando muito para o curto prazo, né, acho que é muito acompanhar aqui da BMC News, né, as notícias, que ainda tem um desafio muito grande. Mas por longo prazo a gente tem sim muitas ações que têm potencial em termos de fundamentos, isso num cenário base, nenhum cenário super otimista, de subir 50%, 80%, 90%, 100% ou mais em termos de valuation. Talvez isso aconteça somente em horizontes mais longos, mas o potencial existe para esse tipo de ação. No cenário curto prazo, ainda conservadorismo, aí aparece no radar a Taesa, nossa amiga Taesa, né, que tem semana que vem distribuição de dividendos, hein, pessoal? Nota na agenda, fica dia 11, né? Se me fala a memória, depois eu preciso corrigir, colar. O Gabriel acho que tem... Claro, eu tenho esses dados aqui na mão, Marcos Saravalli. São 460 milhões de reais a serem distribuídos pela Taesa em dividendos. A data de corte é 10 de janeiro, então a partir do dia 11, negociadas ex-dividendos. E a data do pagamento, dia 23 de janeiro, serão aqui, ó, R$1,33 pagos em dividendos por ação de Taesa. Então, por unit. Por unit, perdão. Taesa 11. Taesa 11, perdão. É isso aí, que dá um fechamento de ontem, não de hoje, né? Fechamento de ontem dava mais ou menos quase 4% só nessa distribuição. Um belíssimo retorno. Né? O mundo mágico dos investidores de elétricas, né? Então tem a galera ali que fala, não, meu negócio é só ficar em elétrica, exposto ali, ó, esperar meu dividendo cair na conta, e um abraço para todos e tchau, até o fechamento do mercado. Em 2022 não foi ruim essa estratégia, foi uma das melhores estratégias exclusivas, né? Uma das melhores performances, olhando para os índices, né? Ibovespa, IDIV, Small Caps, IDIV foi o melhor, Ibovespa intermediário, Small Caps foi muito ruim, né, por conta até dessa liquidez, né, muito baixa, né, no nosso mercado. Né? Maravilha. Isso aí. Bom, recado mais do que dado, primeira semana então de pregão aí, fechando a conta já, né, já está na conta. A gente vai encerrando aqui a nossa programação. Seu Marcos Saravalli, muito bom ter você aqui toda semana com a gente para fazer esse fechamento semanal, fechamento do dia, fechamento da semana. Super importante, obrigada mesmo. Bom final de semana para você. Obrigado, bom final de semana. Eu estou organizando aí algumas novidades, vamos ver se eu preparo aí uma surpresa a partir da semana que vem, né? Oficialmente por aqui. E, claro, anuncie no Top News, né? A gente tem a concorrência interna aqui. Pode anunciar com a gente essa surpresa. A surpresa não vai ser anunciar no Top News, a surpresa vai ser para o Top News. Ah, entendi. Gostei disso. Então, quero mais. Estou me organizando, mas muito obrigado pelo convite. Semana que vem estou de volta. Um ótimo final de semana, Débora, Gabriel e a todos que estiveram por aqui. Obrigado. Maravilha, agradeço, Marco. É isso aí, seu Gabriel Monteiro. Se despedindo aqui também. Segunda-feira eu estou de volta, a partir das 10 horas da manhã, com a abertura do mercado
e à tarde com o seu Gabriel Monteiro aqui para a gente fazer o fechamento, né, Gabs? Eu começo a minha participação aqui a partir da 1h15 com o BMC Stock, então a gente tem um acompanhamento do mercado pela manhã com a Débora Oliveira e eu acabo tocando essa parte a partir da 1h15 no BMC Stock, todos os dias, a todo momento, a BMC News trazendo essas atualizações constantes do mercado, tanto brasileiro quanto internacional, claro, informação que gera valor para você que nos acompanha diariamente. Claro, vou aproveitar aqui para fazer o jabá de outros dos nossos produtos. Se você que gosta da nossa programação, mas não consegue acompanhar durante todo o dia, nós temos um canal interessantíssimo no Telegram. É um canal gratuito com disponibilidade ali para todos os investidores que acessarem o link que está aqui na descrição deste vídeo. Então é só entrar na descrição, clicar no link que está ali posto, você vai se cadastrar no nosso canal do Telegram totalmente gratuito e com atualização em tempo real de tudo que está acontecendo no mercado, todas as principais informações, as principais notícias. Não perca tempo, é um produto interessantíssimo e com uma equipe inteira dedicada apenas à atualização desse canal do Telegram. Então não perca tempo, o canal do Telegram da BMC News é mais um canal de comunicação aqui entre nós, a nossa equipe e você, investidor que está em casa, né, Débora? Isso mesmo, Gabriel. Bom, e é isso, vamos ficando por aqui, mas a nossa programação continua com o Deepcast. O Alan Gani vai conversar com a Luiz Bassi sobre a fundação aí, né, sobre a AGF, sobre também como é ser uma filha do Luiz Bassi. Mais curiosidades aí no Deepcast, então, com a Alan Gani, que está chegando logo na sequência da programação. Gabriel, tchau, tchau para você, bom final de semana. Segunda a gente está de volta. Um abraço, Débora, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.